Capítulo 1. O primeiro órfão. Satanás falhou em cumprir a sua missão, quando matou crianças inocentes no dia de Moisés e Jesus. Agora ele tem como alvo essa nova geração. Ele quer detê-la desde cedo, para que não cumpra o seu propósito. O que você e eu podemos fazer para ajudar? Doug Stringer. O desejo de Satanás é tornar as pessoas uma versão de si mesmo, perdido, sem pai e sem herança. Sua maior alegria ontem e hoje é separar filhos de pai. Ele trabalhou para introduzir a atmosfera da orfandade na humanidade desde o Éden. Lembra-se de que Adão não era apenas obra-prima do Senhor, era também o seu filho. Adão e Eva foram criados para encontros face a face com Deus, um propósito extraordinário. No entanto, Adão e Eva aceitaram a proposta de Satanás de trocar o que Deus disse pelo que ele disse. Naquele momento, o homem deixou a cobertura da casa do pai, o ser filho, pela cobertura da casa do órfão. Surgiu ali a sensação de falta, a mentalidade escassa que vem da desconexão com a filiação. Satanás sabe que temos por direito e sabe aquilo que ele não tem acesso, porque ele mesmo assim decidiu. Por isso, ele tenta nos cegar com mentiras para que não alcançamos o que Deus já nos deu. Satanás prepara o cenário para destruir uma vida antes mesmo do nascimento daquele indivíduo. Ele é meticuloso, ardiloso, paciente e astuto. Ele tem trabalhado por milênios, aperfeiçoando as mentiras que preparou, inserindo-as na cultura dos povos e fazendo-nos beber do veneno da orfandade, sem mesmo termos consciência disso. O pior de todos os criminosos ainda tem um lado bom. Satanás não. Ele age na fraqueza e bate nela até derrubar aquela pessoa. Ele age como uma luta de boxe. Quando o lutador consegue abrir os supercílios do oponente, ele começa a sangrar. E é ali onde o lutador concentra os golpes até o nocaute acontecer. Não se engane, ele abre feridas e concentra seus ataques sobre elas. Realmente, o diabo está ao nosso redor, tal como o leão faz, procurando a quem ele possa devorar. Ele é chamado de pai da mentira. E sua principal mentira é: vocês não são filhos. Entretanto, o fato é que em Jesus somos adotados e ganhamos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Isso muda e é definitivo. Onde nasce a orfandade? Apesar do que aconteceu com Adão e Eva, o Éden foi o berço da orfandade. O primeiro órfão não foi um ser humano, mas o próprio Satanás. Leia a seguir trecho bíblico que falam sobre isso. Como caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei um trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte das assembleias, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Em Isaías 14:12. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim como diz o soberano Senhor, você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus esgates e guarnições eram feitas de ouro. Tudo foi preparado para o dia que você foi criado. Você foi ungido como querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre pedras fumegantes. Assim, era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus, e eu expulsarei o querubim guardião
do meio das pedras fumegantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa de sua beleza. E você corrompeu a sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu a tirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os outros reis. Por meio dos seus muitos pecados e dos seus comércios desonestos, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduziu você a cinzas no chão, à vista de todos que estavam observando. Todas as nações que o conheciam ficaram chocadas ao vê-lo. Chegou seu terrível fim. Você não mais existirá. Ezequiel 28, 12 a 19. Os textos bíblicos nos mostram que Satanás era filho de Deus, muito talentoso e muito querido, cheio de boas coisas. Aparentemente, um orgulho enorme achou lugar nele, o desejo de ser maior que o pai. Ele decidiu sair de casa. Já está claro aqui o total respeito de Deus ao livre-arbítrio, já que não se pode ser amado por alguém que não tem. Ao cair, Satanás aparentemente convida e de fato leva um terço dos seres celestiais consigo. Ele se tornou o rei do seu próprio império, com sua própria maneira de ser e de agir. Então ele vê o Pai criando o ser humano. Como isso deve tê-lo ofendido? Uma vez que o Pai nos criou para amá-lo e adorá-lo, justamente que Satanás recusou a fazer em relação ao Pai, mas é o que almejava para si. Ele toma uma decisão. Já que o Pai nos criou para sermos como Ele, Satanás agiria para que fôssemos como Ele, órfão. Desde então, ele procura nos tornar cada vez mais parecido consigo e mais distante de sermos como o Pai é. Heranças do primeiro órfão. Precisamos entender então que a natureza pecaminosa, que passou a ser parte da constituição humana desde o Éden, carrega consigo o DNA de orfandade. O terreno no qual todos nascemos foi contaminado pelo pecado. De fato, todos estamos sujeitos a uma orfandade estrutural, relacionada justamente às heranças que o primeiro espírito órfão deixou sobre a humanidade. Algumas atitudes de Satanás são as mesmas que se refletem em uma pessoa que ainda não descobriu seu lugar de filiação em Jesus, bem como quem não escolhe viver a prática essa filiação que recebeu. Citamos algumas delas a seguir. Autossuficiência. O trecho em Isaías mostra um detalhe importante. Subirei aos céus. Revela-se aqui uma mente completamente autocentrada, um espírito familiar a muitos de nós. É interessante notar que mesmo criança tem essa tendência de fazer o que querem, não considerando qual é a vontade do pai que eles têm. O diabo se tornou o diabo porque ele era obstinado e não se importou com o que o pai teve a dizer sobre os seus planos e atividade. Por causa desse egoísmo extremado, as pessoas influenciadas pelo espírito de orfandade se colocam longe do amor do pai e têm tanta dificuldade em receber o amor quanto em amar. Para o diabo, o importante é o eu e nada mais. Em contraponto, temos exemplos de Jesus, que nunca foi concentrado em si e estava sempre em atitude de oração, buscando ouvir e seguir a vontade do seu pai. Jesus tinha o coração de um filho e estava sempre alinhado com seu pai do céu. Como tantas vezes ele afirmou, Jesus sempre agiu em amor e em conexão com a vontade do Pai, sem culpa, peso ou obrigação, mas por gratidão, uma relação de proteção e companheirismo. Para um filho, a obediência ao Pai é sempre um privilégio. Autoexaltação. Lúcifer disse que iria exaltar seu trono acima das estrelas de Deus. Aqui está a marca da autopromoção, do querer ser visto. Em contraponto, como filho, Jesus amava estar em submissão à vontade do Pai, até o ponto de morte. É possível que a autopromoção construa certo nível de influência, mas Deus só promove quem não promove a si mesmo. O que é edificado com esforço próprio precisa ser sustentado por esforço próprio. A autoentronização. Lemos que Lúcifer também disse que se sentaria ao monte da Assembleia, em seu próprio trono. Satanás decidiu viver fora do reino de Deus, independente do seu amor e sustento, e se tornou um órfão deliberadamente. Fazendo isso,
ele espera no seu próprio reino a deferência, a honra, a exaltação dos seus súditos. Ele realmente quer receber glórias e louvores. Tudo que é do Pai é buscado por ele. Entenda que Deus quer que o Senhor sobre nossas vidas. Porque sabe que é o único que pode fazer isso de maneira correta e justa. Mas a mente do órfão tem um sistema de valores diferente e acredita que pode fazer melhor. Em função da orfandade, nós temos isso no coração, um desejo de ter um trono, um lugar onde as pessoas reconheçam e nos elogiem pela nossa capacidade, onde hajam glórias. Reconhecimento é uma benção que devemos ter essa prática. O difícil é a distorção e a busca por glórias e súditos em um reino particular. O foco exagerado em si mesmo é um forte traço de orfandade. Nesse caso, no viés da autossuficiência, superautonomia e orgulho. Viver sem um lar. Satanás, tendo deixado aquele que era um lar, e sabendo também a importância dele, quer que a mesma situação aconteça conosco. Seu foco é a destruição da nossa referência. Podemos ver que o espírito de orfandade foi liberado e ativado depois da perda do lar, quando Adão escolheu ouvir Satanás. Esse lar não é apenas um lugar físico, mas um lugar emocional, onde há a certeza de um amor incondicional. Um lar pode significar muito para nós: refúgio, nutrição, lugar de conforto e também onde aprendemos a lidar com o nosso desafio de vida. Por vezes, nossa casa não é um lar. O clima é horrível e acontecem coisas horríveis. No entanto, um lar espiritual é um lugar que está posto para cada um de nós, mesmo que tenhamos vivido ou estejamos vivendo uma tragédia em casa. Um órfão não sabe o que é viver em segurança, estabilidade e o aconchego de um lar. Uma pessoa com espírito de orfandade não tem acesso a isso. E tragicamente, às vezes vivendo em um lugar de amor, ele vive a vida como se não houvesse um lugar para ir, como se não tivesse um lar, e sente solidão em ambientes cheios de pessoas. Sentimento de medo, rejeição, ansiedade e desabrigo acontecem mesmo se a pessoa tem lugar para ir à noite. Aprendemos que lar é um lugar onde a presença de Deus está, ou seja, onde desfrutamos dessa presença manifesta e disponível para nós. O órfão espiritual vive o ambiente como se não tivesse um lar, vive a vida como se não tivesse um pai. A inabilidade de se conectar com o pai pode trazer o filho para o lugar de desolação. Nesse sentido, é interessante notar que a Bíblia fala em várias situações para cuidarmos dos viúvos e órfãos. Buscando esconderijos. O pecado. O que cometemos e o que cometido contra nós alimenta a desconexão. Como Adão e Eva se esconderam atrás de folhas de figueira, nós nos escondemos e passamos a viver o estilo de vida de um órfão, fazendo tudo sozinho e vivendo como se ninguém estivesse ao nosso lado. Passamos a viver com os porcos, até decidimos voltar para casa. Os primeiros órfãos humanos, Adão e Eva, observaram a natureza do órfão Satanás e a sua cosmovisão. Tentaram encobrir sua nudez por si mesmo. Esse processo os levaram ao lugar onde o eu é o centro. A pessoa com espírito de orfandade tende a lutar constantemente, com medo e vergonha, assim como foi com Adão e Eva. O órfão tem medo de falar com o pai, porque teme a rejeição. Assim, aprendemos a esconder que sentimos medo e nossos corações se tornam duros como aço. Aprendemos a rejeitar o amor, conforto e a ajuda de outras pessoas. Aprendemos a esconder a vergonha e fazer de conta que está tudo perfeito. No entanto, quanto mais fingimos, mais inseguro nos tornamos. Quando se torna demais para nós, passamos aos escapismos, como álcool, drogas ou pornografia, ou mesmo escapismo social aceitável, como compulsão alimentares ou excesso de TV. A baixa autoestima também reflete, em algum nível, a falta de paternidade. Como consequência, o espírito órfão se levantará em rebelião e estabelecerá uma religião
como um meio compensatório. O livro de Êxodo, por exemplo, mostra como o povo hebreu desconfiou no deserto de que Deus iria prover, e então se rebelou. No Novo Testamento, por outro lado, vemos marcas fortes de religiosidade em certos líderes religiosos, por acreditar erroneamente que Deus faz coisas ruins e não é confiável. O indivíduo, como a mente órfã, constrói um meio de controlar a Deus, evitando o contato próximo com Ele. Cria as próprias práticas e leis religiosas para poder, de alguma forma, prever como Deus vai agir e o que Ele vai fazer, colocando em uma caixa chamada religião. Entenda que, quando falamos de orfandade, não nos referimos a um demônio, mas a todo um conjunto de sentimentos, pensamentos e sofismas. Trata-se de uma cultura, uma cosmovisão implantada e nutrida por demônios, como uma armadilha. Assim, a solução não é uma libertação momentânea ou um entendimento intelectual, mas sim um processo de cura. A tal cura só pode ser encontrada na casa do Pai. A começar por nosso arrependimento, precisamos aprender o caminho de casa. Satanás não tem volta, mas nós sim. Adotando o Pai. Muitas vezes, a maior dificuldade não está em adotar, mas se sentir adotado. Apesar de todas as implicações, adotar alguém como filho ainda é mais fácil do que uma pessoa adotar alguém verdadeiramente, como pai ou como mãe. Você já adotou a Deus como pai? Temos uma pergunta para você. Onde você se encontra hoje? A orfandade oferece a você lugares e paradigmas para a vida, mas há um lugar feito pelo Pai para você. Esse é o lugar de filho que entendeu quem é que vive como de fato é. Daqueles que entendeu que é na realidade um filho amado e que compreende seu lugar. As marcas desse filho são liberdade, aceitação e abundância. Você tem liberdade para escolher pela vontade de Deus? Aceitação para estar imerso no amor incondicional do Pai e abundância para desfrutar de seus direitos e de sua posição.